E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai estar começando então o nosso quarto bimestre. Estamos aí na reta final do nosso ano letivo e o conteúdo que a gente vai estar abordando nesse bimestre vai ser a globalização. Na aula de hoje, a gente vai fazer só uma introdução a esse conteúdo, falando um pouco aí das origens e bases do mundo global, né? Basicamente o início, explicando um pouco o que é essa globalização e o início, né? Desse mundo globalizado que temos hoje. Bom, nunca estivemos tão próximos, né? Hoje em dia, as notícias, o contato, a comunicação, ela acontece independente do local que a pessoa estiver no mundo, né? As comunicações se tornaram muito rápidas. E há mais de um século atrás, essa velocidade das comunicações e da informação não era tão grande, né? Os meios de comunicações como o rádio, o telefone, que haviam acabado de ser inventados, eles eram acessíveis para poucas pessoas. Então, mesmo com o surgimento do rádio e do telefone, poucas pessoas tinham esses aparelhos tecnológicos, né? O que é o normal. Quando surge uma tecnologia mais avançada em determinada época, normalmente ele começa ali na mão de poucos, normalmente aqueles que têm mais renda, né? Tá numa situação econômica mais favorável, e a partir que novas tecnologias vão saindo, esse acesso vai se disponibilizando para a maior parte da população. Então, no início, né, quando na época do rádio e do telefone, nos anos iniciais dessas tecnologias, o acesso à informação era restrito, né? A gente ainda não tinha ali uma globalização. Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, o telefone, né, que era bem restrito, hoje se tornou muito comum, principalmente o telefone, né, que a gente carrega no bolso, os celulares. Quando surgiu também a tecnologia do celular, foi sendo restrito, né? Poucas pessoas tinham, mas chegando já em 2020, a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas com aparelhos celulares, né? Na verdade, é normal ter um celular para cada pessoa, e tem pessoas que vão ter até mais de um. O rádio ficou, de certa forma, um pouco para trás, né? Não é tão usado, apesar de ainda de ter a sua importância. Foi substituído pela TV, e hoje os aparelhos de TV também estão tendo que se modernizar para não serem, né, esquecidos ou não ficarem para trás, como no caso do rádio, né? Porque a internet hoje permite que as pessoas escolham aquilo que elas vão assistir no horário que elas quiser, coisa que a televisão está tendo que se adaptar, e os aparelhos de TV também já vêm com esse acesso à internet, a essas mídias sociais, como o YouTube, que hoje em dia estão até sendo mais acessados que os canais públicos, né? Então, hoje esse acesso já não é tão restrito como era antigamente. Bom, essa questão da informação, ela começou a mudar a partir da década de 1970, né, com a Revolução Informacional. Nessa revolução, o que trouxe essa revolução informacional foi a introdução, o surgimento de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas. Essas redes de telecomunicações, internet, né, e os computadores que poderiam agora ser utilizados dentro das residências, eles trouxeram a informação em tempo real. Ou seja, as pessoas tinham acesso a alguma notícia, alguma informação no momento que aquilo estava acontecendo, seja por meio de noticiários televisivos, né? A TV trabalha também com informação ao vivo, existem programas que são ao vivo, principalmente por meio da internet, né? Telefonia móvel, informação sobre fatos, pessoas, paisagens de diferentes pontos do planeta sendo transmitido para todo mundo a qualquer momento. Então, tudo começou a partir aí da década de 70 com a Revolução Informacional. Mas isso que eu estou falando é a questão
da informação em tempo real, ou seja, a partir da década de 1970, esse acesso restrito à informação, ele deixou de ser restrito, passou a ser instantâneo. Agora, a globalização é bem mais antiga, a gente já vai ver sobre isso nos slides mais para frente, mas os microcomputadores foram ali o primeiro passo, né? E utilizando a internet. Primeiramente, a internet ficou muito restrita a esses aparelhos. Hoje em dia a gente tem internet, a gente usa a internet no celular, a gente usa a internet nas televisões, enfim, em videogames. Hoje em dia ela está adaptada a diversos aparelhos, ou melhor, os aparelhos se adaptaram para ter essa tecnologia. Então, as comunicações, as informações são passadas muito mais rápidas. Lembrando outro fato, que quando surgiu os celulares, as pessoas ainda teriam que ter crédito para ligar, para mandar SMS, né, que eram as mensagens de texto. Hoje em dia, basicamente, baixando algum aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, as pessoas gratuitamente, né, gratuitamente entre aspas, porque ela tem que ter um serviço de internet, mas basicamente fica fácil ligar, fazer chamadas de vídeo e conversar por meio de texto, simplesmente, né, ali usando esses aplicativos, sem ter um grande custo como era antigamente. Mas essa globalização, ela não só acelerou o acesso à informação, como também ela transformou os nossos hábitos de consumo. Ela tornou esses hábitos mais uniformes, mais padronizados, né? Essas imagens retratam um pouco isso. Tem aqui esse homem está representando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o centro do capitalismo mundial. Capitalismo é ali a questão do consumo, né? Quando a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em produção de mercadorias e a compra e o consumo dessas mercadorias. E aqui a gente vê pessoas de etnias diversas, né? Indígenas, indianos, chineses, árabes, negros, brancos, todos eles passando por essa máquina aqui que representou esse capitalismo e saindo todas homogêneas, né? Praticamente iguais, padronizadas. Então, a globalização, ela traz isso também. Ela faz com que hábitos de consumo se tornem padrões. As pessoas, por exemplo, no mundo todo, bebem Coca-Cola, né? Muitas pessoas consomem Coca-Cola, consomem McDonald's, muitas pessoas consomem roupas da Nike, da Adidas. Então, essa globalização também, ela mudou nossos hábitos de consumo. Tanto também na questão da alimentação. Hoje em dia as pessoas podem ter alimentos diversos por conta, por exemplo, de serviços de delivery, como o iFood oferece, e aí a gente tem um acesso e um consumo de alimentos diversos. Então, hoje em dia, muitas famílias estão consumindo, por exemplo, comidas italianas, japonesas, fast food, porque o acesso a essas mercadorias ficou mais fácil, né? Porque antes as pessoas tinham que sair de casa, quem não tinha transporte, um carro em casa, tinha que pegar um ônibus se não tivesse ali uma lanchonete perto de casa, e isso acabava que fazia com que as pessoas não consumissem tanto esses produtos como consomem hoje, também por conta desse mundo globalizado. Aqui tem um menininho também vendo pelo monitor, né? Diversos produtos, porque a gente é bombardeado cada dia por propagandas, né? Por publicidade de aparelho. Hoje em dia, por exemplo, garotada, quem é que não quer comprar um PlayStation 5, né? Que está em alta, né? No fim do ano. Então, todos esses produtos, cada vez mais vão saindo propagandas de carros, de computadores, de videogames, de brinquedos, de alimentos. E isso vai mudando nossos hábitos de consumo. Essa globalização vai... O principal característica é que ela vai tornando padrão. Independente da região do mundo, a globalização vai padronizando o que a gente consome. E muitos produtos que a gente consome é oriundo dos Estados Unidos, porque lá é o principal produtor, né, de mercadorias do capitalismo, apesar que hoje a gente tem a China também muito forte, né, nessas questões. Então a preferência por determinadas formas de se vestir, preferência por filmes e por músicas, elas vêm se tornando padrão, porque elas podem ser compartilhadas
diariamente por pessoas de diversas culturas e de diversos países. Então, esse mundo globalizado que a gente tem hoje, esse mapa que representa o que poderia ser o mundo globalizado, porque esse mundo ele parte muito dessa questão da necessidade do consumo, né? E para consumir tem que se produzir, e aí tem essas várias empresas de várias marcas de vários países que agem no mundo todo, produzindo mais e mais mercadorias para nós consumirmos, e aí cada vez mais também a gente vê propaganda, né? Então, muito que a gente tem, por exemplo, de graça, o YouTube, a gente tem o YouTube de graça entre aspas, né? Porque você precisa pagar a internet, você precisa pagar a energia. Mas enfim, você não paga pelo YouTube, você não paga pela o canal da Globo, do SBT. Mas, em compensação, você diariamente vê propagandas de produtos diversos. E esses produtos que pagam para você ter acesso a esses serviços. Então, normalmente, quando a gente recebe um serviço que é gratuito, a gente vai ter ali a propaganda de várias empresas espalhadas pelo mundo. Tá? Então, nesse mundo globalizado, a gente tem uma intensificação das relações mundiais, relações sociais mundiais, muito por conta que a gente consegue conversar com pessoas de diversas partes do mundo. Então, tendo o Twitter, por meio do YouTube, por WhatsApp, serviços de videochamadas como o Skype. Por meio de todos esses serviços, a gente tem acesso a pessoas diversas no mundo. Muito por isso, a gente tem cada vez mais a padronização também de um idioma, que é o inglês, que cada vez mais vai se tornando mais essencial a pessoa aprender inglês. Inclusive nós, que moramos num país de língua portuguesa, temos como matéria na educação básica o inglês. Porque existe essa necessidade, né, essa intensificação das relações sociais mundiais. Então, cada vez mais é provável que a gente vá conversar com uma pessoa de outro país e provavelmente o idioma utilizado nessa conversa pode ser o inglês. O inglês, como eu falei para vocês, porque os Estados Unidos é o polo central desse capitalismo. E a globalização, ela nasce do capitalismo. A gente vai ter também diversos fatores tecnológicos que afetam a economia do planeta, né, que é basicamente ela que permite essa globalização. A globalização está em curso há mais de 5 séculos. Né? Ou seja, a globalização ela não surgiu a partir do surgimento da internet, ela não surgiu a partir daquela revolução informacional, tinha esquecido o nome, em 1970. A globalização ela é muito mais antiga. Ela surgiu quando o capitalismo começou a ser global. Basicamente, a globalização está há muito tempo, mas ela ficou mais forte a partir do momento que os europeus começaram as grandes navegações, isso lá por volta de 1500, quando eles descobriram ali o continente americano e começaram a trocar mercadorias, né? Por exemplo, vinha aqui no Brasil, retirava madeira, o pau-brasil levava para a Europa e às vezes levavam para o Brasil tecidos feitos, tingidos por essa madeira. Então essas trocas comerciais já tornavam o mundo ali globalizado. Não tinha ali a informação em tempo real, não tinha a velocidade que a gente tem hoje, seja para se deslocar, seja para receber informação e se comunicar, mas já era ali a globalização dando seus primeiros passos. Então, a globalização hoje ela é uma etapa específica e mais avançada do capitalismo. Então, globalização e capitalismo elas estão relacionadas. E a globalização surgiu do capitalismo. Beleza, pessoal? Então, como eu falei para vocês, hoje é só uma introdução, mas a gente vai falar muito sobre globalização, capitalismo, vamos falar de meio ambiente, vamos falar dessas tecnologias durante esse bimestre, beleza? E aí, para começar, a nossa primeira atividade do quarto bimestre é como a globalização afeta o seu cotidiano? Então, se vocês entenderam o que é globalização por meio dessa aula, vocês vão me dizer aí a maneira como essa globalização afeta o dia a dia de vocês. Então, é bem tranquilo, tá? Lembrando, gente, que
eu estou usando muito atividades que perguntam a opinião de vocês. Então não busquem resposta na internet, porque basicamente é sobre o seu cotidiano. Então é só você que vai poder responder. Beleza? É isso por hoje, então. Até a próxima aula e bons estudos para todos.